aí, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, tô muito tranquila. Agora a gente voltou com o vídeo, né? Não que seja 100% necessário, mas é bom pra ter uma referência, né? Então, galera, é o seguinte. Conteúdo das últimas aulas até agora. Acabou. Ficou lá. Já lidamos com aquele conteúdo que é o Simple Present. Vamos entrar em conteúdo novo hoje. Vai ficar uma atividade lá no AVA para vocês, mas essa atividade é sobre o conteúdo lá que a gente estava vendo, do Simple Present, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje não tem nada a ver com o conteúdo da atividade. Então, se tiver dúvida, volta às aulas ou hoje à tarde tem chat, né? Mas isso eu lembro vocês no final da aula de novo. Vamos lá? Vamos! Então, tá bom. Galera, de novo, né, só para relembrar vocês, isso é um conteúdo que vocês já viram em aula nesse ano, tá? Não é nada de novo ainda, a gente tá recapitulando, a gente tá retornando, a gente tá deixando, tá fazendo com que seja o mais tranquilo possível aqui para retomar os conteúdos e vocês não ficarem com nenhuma lacuna, tá? Se eventualmente pode ter tido alguma lacuna até agora, vamos sanar todas elas, tá bem? Então tá bem, vamos lá? Vamos! Tchau, tchau, tchau. Não, vamos lá então. O conteúdo que a gente vai ver agora é o Present Progressive ou Present Continuous. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só dar uma afastada aqui na minha mesa. Senão... eu vou estragar tudo aqui, a minha aula. Calma aí. Pronto. Eu tive que dar uma afastada aqui porque eu tava me sentindo sufocada com esse computador em cima de mim. Galera, vamos lá então. O conteúdo que a gente vai ver agora é o Present Progressive ou Present Continuous. Tanto faz o nome, os dois significam a mesma coisa, beleza? Beleza, vamos lá então. Verbo to be, vocês... eu vou explicar o verbo to be. Porque, né, a gente sabe que é assim que funciona quando a gente fala de verbo to be. Vocês, a cara de vocês, né? A cara dos outros conteúdos. Mas, querido, não, a gente tem que falar dele, não adianta. Por que a gente vai ter que voltar nesse bendito desse verbo to be, gente? Porque ele é o nosso auxiliar. Não vai ser uma aula... Deixa eu tirar minha cara daqui de cima do conteúdo, né? Gente, não vai ser uma aula sobre verbo to be. Quer dizer, vai ser uma aula sobre verbo to be. Não é um conteúdo verbo to be. Mas como ele é o nosso auxiliar, a gente tem que rever ele. Por quê? A gente tem que partir do pressuposto de que pode haver alguém que ainda não viu, tem dificuldade, que entrou esse ano na turma e de repente não tinha inglês na outra escola. Então a gente vai recapitular porque não custa nada isso aqui, tá? Vamos lá. Gente, verbo to be. O que significa finalidade, um verbo mascarado e traduções? Tudo que vocês, em teoria, basicamente já devem ter visto. Deixa eu me tirar daqui. Vamos lá, o que ele significa? Ser, estar. O verbo be, como verbo base, significa ser, estar. Ele assume a forma dos dois verbos em português, ou seja, em português a gente traduz ele como ser e traduz ele como estar. Tranquilo, né? Qual a finalidade? Para que o verbo be serve? Ele exerce mais de uma função. A primeira, ele é o verbo ser e o verbo estar, como a gente acabou de ver aqui, e ele pode auxiliar em outros tempos verbais, que é o que vai acontecer agora. Ou seja, o verbo be não é a nossa evidência aqui. A nossa evidência é o... Nossa loucura... A nossa evidência é o present progressive, ou present continuous, mas a gente tem que passar por ele, beleza? Por que ele é considerado um verbo mascarado? Porque, apesar de ter o nome be, essa somente é a sua forma base, ele tem outros três verbos que formam o verbo be em si, que é o am, o is e o are. Ah, meu Deus, quer dizer então que o verbo be são, na verdade, 4 verbos? Sim, ele é o verbo be, ele é o verbo am, ele é o verbo is e ele é o verbo are, ok? Pronto, né? Daí nunca mais foi pra frente o slide. Ficou pra sempre ali. Muito bem, as traduções então. Galera, a gente tem que entender quais são essas traduções. A gente tem que entender o que significa be, o que significa am, is e are. Então a gente tem ali na nossa forma base o be. O que é a forma base? É a forma do verbo sem alteração nenhuma. Então, como forma base... Cara... Acabou. Como forma base, o verbo be, ele vai significar ser ou estar.
O verbo no singular, na forma am e na forma is, os dois são singulares. O am vai ser só sou ou estou, só para eu, né? Não para mim, para eu em inglês, que é o I. Pro is, ele vai significar é ou está. E no plural, ele vai ter a forma que tá equivocada aqui, que tá escrito are. E não tem nada a ver com respiração alguma isso aqui não. O verbo are, ok? Que é o Nossa, eu detesto diagramação errada. Que é o somos ou estamos. Mas às vezes acontece, né? Paciência. Então a gente tem que relembrar aqui que o verbo be, ele não é apenas a palavra be, to be. Ele é am, is, are. Am e is são singulares, are é plural. Beleza? Organização pronominal, o it. Gente, quando a gente está falando de sujeitos ou de pronomes, que no caso o it, ele é um pronome. Ele é um pronome que a gente vai usar para quê? Ao pé da letra ele vai significar coisa. Vocês já devem ter assistido aquele filme do palhaço lá do Pennywise, chamado It, a coisa. Tá errado? Não tá, tá traduzido ao pé da letra, tá? Certo. Isso como substantivo. Usado para se referir a animais genéricos, coisas e bebês que estão na barriga, não se sabe qual o sexo ainda. Eu tive que ir pro lado porque eu tô com uma luz aqui na minha cara, tá? Então, assim, gente, animais. O que é animal genérico? Que não é próprio, que não tem nome, que não é animal de estimação. Quando é animal de estimação, a gente pode chamar de he e she em inglês, que não tem problema. Já passamos dessa fase, né? Lembrando que he e she normalmente são para pessoas e it para animais. Mas quando os animais eles têm nome ou são animais domésticos com apego sentimental, a gente pode usar he. Aqui animais genéricos, que são qualquer animais, tipo, sei lá, um tatu que tá passando ali na rua, a gente falaria it pra ele, tá? Bebê que tá na barriga, a gente ainda não sabe o sexo. Não interessa quantos meses a pessoa tá grávida. Se tá de 2 meses ou de 9, se não sabe o sexo, pode chamar de it, que não tem problema. Não é ofensivo de maneira alguma. Com animais de estimação que tem o nome, pode ser utilizado he ou she, foi o que eu acabei de falar. E o you no plural e no singular assumem a mesma forma em inglês, mas são reconhecidos no contexto. Gente, é só para relembrar vocês aqui que o you, ele tem 2 yous naquela nossa tabela de pronome, né? O I, you, he, she, it, we, you, they. O primeiro é singular, o segundo é plural. Só para relembrar. Mas ambos usam o mesmo verbo be. Essa aqui é a tabelinha, então, de qual usa com o quê. Então, eu tenho aqui o que a gente já tinha ali na outra página, que é a forma base, né, que é o be como ser estar, singular am, is, plural are. Sendo que o verbo be é aplicado, então, portanto, depois da gente ter visto essa informação aqui. Com o am, eu apenas uso o am. Eu não posso usar o am como nenhum outro pronome no seu I. O are eu vou usar nos plurais, que são as duas formas you, o we e o they. Ou seja, como é que eu vou saber se eu tô falando você ou vocês? Contexto, tá? Se eu falo com você ou com vocês, é contexto. E o he, she e o it, que levam o is. Isso aqui a gente já sabe de cor e salteado. Se você não sabe, tem que memorizar. Tem a musiquinha I am, you are, he, she, it is, pararatimbu, pararatimbu. We are, you are, they are, I am. Se você precisa da musiquinha, vai procurar. Se você já memorizou, que bom. Se você não memorizou, podem memorizar desse modo aqui. I am, you are, he, is, she, não tem problema. O fato é que precisa saber qual é o verbo be. Porque se eu pegar um I, are na prova... eu vou morrer, gente, se eu pegar um I, are na prova. Já aconteceu. Vamos lá. Forma negativa. Sempre o be, ele já é uma gramática por si só inteira, né? Então ele também tem forma negativa, ele exerce a forma negativa. Quando a gente for trabalhar com o present progressive ou present continuous, né, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar, por isso que a gente tá vendo fazendo essa recapitulação com o verbo be. Quando a gente for usar a forma negativa, a gente vai usar o be na forma negativa. É ele que vai pôr a nossa frase na negativa. Então eu tenho que saber como é que é a forma negativa do verbo be. Então, do am é am not or not, né? Porque depende do I, para falar I'm not. O is é is not or isn't. You are é are not or aren't, ok? Então, assim, gente, tanto faz se você usa forma longa ou forma curta. O que é forma longa e forma curta?
forma longa é, por exemplo, aqui, ó, o are not. E forma curta é tipo aqui, ó, aren't, ok? Que é a forma contraída. Aqui tanto faz, ó. Então, a mesma regra que eu segui aqui, que era no I am, you are, eu vou seguir aqui. Ah, cadê meu mouse? Cadê o meu... Ah, tá aqui. Então, a mesma regra que eu seguia lá antes, ó, eu tô seguindo aqui. I am, you are, he, she is, ok? Meu Deus, apagou a luz. Eu vou continuar. A mesma forma, então, que você seguia antes ali na afirmativa, você segue agora na negativa, mas você vai ter que escolher se você vai usar a forma curta ou a forma longa. Então vai ficar I am not, I'm not, you are not, you aren't, he's not, he isn't. Tanto faz aqui, tá bom? Então, só pra gente fazer aqui uma recapitulação geral da recapitulação que a gente tá fazendo. How I feel when I can't use the verb to be. Como que eu me sinto quando eu não consigo usar o verbo to be? Que nem o Peter Parker, o Homem-Aranha. Muito bem, ele tá ali triste, a gente sabe bem que é por causa da morte do tio Ben, né? Mas vamos relevar porque meme. Então, assim que eu me sinto quando eu não consigo usar o verbo to be. Eu espero que depois dessa aula isso não aconteça mais, ok? O verbo be e os exemplos aplicados, ou seja, tudo isso que a gente viu... Ai, caramba, olha, eu não posso ser confiada pra nada, porque eu estrago tudo antes da hora. Tudo isso que a gente aprendeu aqui, então a gente vai ver agora de maneira aplicada, tá? This is me when my teacher starts talking about her mood. Eu tô com a sensação de que talvez esteja cortadinho aqui embaixo, mas se tiver... espero que tenha resolvido isso agora, tá? This is me, esse sou eu quando a minha teacher explica sobre tempos verbais. Mas que coisa! Então eu tenho aqui o... nada, eu tô divagando aqui. Eu tenho aqui, então, como é que eu vou começar a aplicar os tempos verbais, tá? O verbo be na forma do I, né? Na primeira pessoa. I am the meme master. Eu sou o mestre dos memes. E não interessa se o meme é engraçado ou não, o que interessa é isso aqui, ó. Isso aqui sendo aplicado, tendo o I usado com o am. Se eu aprendi que verbo be significa ser estar, o am significa sou ou estou. No caso aqui é eu sou ou eu estou. Como tá escrito o mestre dos memes, eu sou o mestre dos memes, não eu estou o mestre dos memes. We are the champions, my friends. Nós temos aqui o uso do plural do we, mais o are do lado, que é o nosso verbo be, o nosso auxiliar. Ou seja, we are the champions. Nós somos ou nós estamos campeões? Nós somos, né? Porque ninguém está campeão, a gente é campeão. E, por fim... O que a gente sente quando a gente domina o verbo be, né, cara? Aqui a aula é tão poliglota que a gente fala em português, we speak in English, nosotros hablamos espanhol. Olá, maestro Ivan. Gente, desculpa por essa vergonha aí. Mas é só pra ficar claro ali, né, que o verbo be, ele tem muita coisa em volta dele, tem muita zoeira, tem muita... incompreensão em volta do verbo be, né? Até quando a gente pensa que, na verdade, tipo, o professor de inglês, ele, sei lá, ele acorda com vontade de passar o verbo be de novo só pra sacanear o aluno, né? Não, e hoje é um exemplo do como isso é real. Não é que a gente queira passar de novo o verbo be, é que ele não só é a base de verbos da língua inglesa, como ele também é auxiliar para outras gramáticas. Então, em ordem da gente conseguir entender bem as nossas gramáticas que vem pela frente, é importante que a gente domine o verbo be. E como oitavo ano, isso aqui já devia estar na ponta da língua e saindo de trás para frente da cabecinha de vocês. Se já tá, ding, 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 score, que bom. Se não tá ainda, não tem problema. Veja a aula, reveja. No chat, tira dúvida. E, gente, mas não deixe isso aqui passar, porque isso aqui é porta para um monte de outros tempos verbais, tá? Vai ficar, então... Nossa, dá um tempo. Galera, foi isso. Essa foi a aula de hoje. Vai ficar atividade sobre os conteúdos passados. Hoje à tarde tem chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar que eu vou estar lá das 2h15 às 3 horas, eu acho que é. Tá bom, gente?
Um beijo, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau!